Olá, meus irmãos. A gente vai iniciar hoje o estudo do capítulo de número 6 do livro de Apocalipse. A gente vai estar meditando um pouco neste conteúdo, ver o que a gente consegue extrair do capítulo 6 de Apocalipse. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia Sagrada, a gente vai estar fazendo a leitura, parando, refletindo um pouco. Apocalipse, capítulo 6, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Aqui a gente viu que esses 4 seres viventes são os querubins que estão próximo ao trono de Deus. Voz de trovão vem falando como autoridade, que esses seres viventes falam com autoridade. Vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então a gente vê aqui no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse, que Jesus ele abre um dos 7 selos, um dos selos, né? Que, como eu falei na aula passada, selos, ele servia para preservar um livro, um documento, é como se fosse um cadeado. Somente a pessoa autorizada poderia abrir aquele documento, aquele livro. Então a gente vê que o único que era autorizado a abrir este livro era o próprio Jesus. Então a gente vê que já no capítulo 6, que ele abre um dos 7 selos, e na abertura do primeiro selo, João vê um cavalo branco e um cavaleiro. Então aqui a gente tem 2 significados. Esse cavalo branco, primeiramente a gente vê que o selo que é aberto em Apocalipse, ele vem trazendo na abertura de cada selo a demonstração da ira de Deus. Ou seja, cada selo que é aberto vem trazendo um acontecimento no mundo. Ali vem sendo o derramamento da ira de Deus sobre os ímpios, sobre os pecadores, aqueles que não quiseram reconhecer Jesus como Salvador, aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor que foi pregada, que foi anunciada. Então, assim, a abertura desses selos é ali a ira de Deus sendo derramada na terra. O cavalo branco, que a gente vê aí no versículo 1 e versículo 2, ele vem representando um tempo. Que tempo é esse? É um cavalo branco. Não quer dizer que vai surgir um animal, como a gente vem estudando no livro de Apocalipse, há muita simbologia. Então esse cavalo branco, ele representa um tempo. Que tempo é esse? É um tempo de uma falsa paz. Haverá uma falsa paz, é um cavalo branco. Alguns interpretam que esse cavalo branco, esse cavaleiro é Jesus. Mas há uma outra linha teológica que representa que seja o anticristo. E eu acredito que seja o anticristo, irmão, porque primeiro que Jesus ele está abrindo os selos. E segundo, esse cavalo branco ele vem representando um tempo de uma falsa paz. E é isso que o anticristo vai trazer. O anticristo ele não vai trazer paz, mas uma falsa paz, uma paz fingida. Ou seja, a gente vai ter essa certeza, essa confirmação dessa falsa paz no decorrer do surgimento dos demais cavalos e cavaleiros, que a gente vai ver mais à frente. Então, esse cavalo branco, ele representa um tempo. Que tempo é esse? Uma falsa paz que o anticristo vai trazer no período de 3 anos e meio do período da grande tribulação. A grande tribulação terá um total de 7 anos, dividido em 2 períodos, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de perseguição e sofrimento. Quando a gente vê
esse cavaleiro branco, esse cavaleiro que está sobre o cavalo branco, ele vem representando o anticristo. O anticristo que vai assumir o governo no período da grande tribulação. Durante esses 7 anos, o anticristo vai estar aí na liderança. Tá? Então, esse cavalo branco e esse cavaleiro que estava montado, ele vem representando o governo e o império do anticristo que vai governar durante 7 anos no período da grande tribulação, quando a igreja for arrebatada da terra. Esses cavaleiros, meu irmão, que a gente vem vendo, primeiro eu vou ler aqui para a gente poder estar trazendo sobre esses cavaleiros. Então, no versículo 1 e no versículo 2, a gente viu sobre o cavalo branco e o cavaleiro. Quero trazer aqui sobre o arco, que vem falando que eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Este arco, ele é um símbolo de guerra. Quando a Bíblia Sagrada vem falando de arco e flecha, é um símbolo de guerra, um símbolo de batalha. Então aqui a gente vê que esse cavaleiro, ele é o anticristo e que ele vai trazer uma falsa paz. Por quê? Ele está com um arco em sua mão. O arco, ele representa o quê? É a simbologia de uma guerra. Ele é o símbolo de guerra, de peleja, de luta, de batalhas. Então, quando a gente vai estudando o livro de Apocalipse, a gente vai ver que no período da grande tribulação vai ter o quê? Morte, vai ter perseguição, vai ter tortura, vai ter guerra. Então, por isso que eu falo que vai ser uma falsa paz, entendeu? Para enganar o povo. E ele está com um arco em sua mão. O arco representa o quê? Guerra, batalha, luta. Ou seja, vai ter derramamento de sangue. Ou seja, e quando o cavaleiro está sem o arco, representa o quê? Acordo. Ou seja, haverá acordo entre as nações. Então o arco representa a guerra, e quando não tem o arco em suas mãos, representa o quê? Que será feito aliança entre os povos. Versículo 2, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Foi-lhe dada uma coroa, ou seja, essa coroa que é dada ao cavaleiro, do cavalo branco, que é o anticristo, é uma coroa que vai fazer ele rei. Mas quem é que vai eleger ele como rei? Os habitantes do mundo. Os habitantes do mundo. Quem vai dar a coroa de rei para o anticristo é o povo, não é Deus. Quem vai eleger o anticristo, o governante mundial, é as nações, os povos do mundo. Então essa coroa que é dada para ele, é isso, é o domínio, é o poder que o mundo vai dar para o anticristo. Ele vai governar com a autonomia da humanidade, dos povos, dos líderes mundiais, que vai eleger ele como o líder supremo, aquele que vai governar os demais líderes do mundo. Então essa coroa que esse cavaleiro recebe é a autoridade, o domínio que ele vai receber da própria humanidade. O povo vai colocar o anticristo no poder. Versículo 3. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Está vendo aqui, irmão? Foi aberto o primeiro selo, vem o cavaleiro em seu cavalo branco, que representa o anticristo, trazendo a falsa paz. Por que falsa paz? A gente vê que no segundo selo, João vê o quê? Um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho estava o quê? Esse vermelho representa o quê? O holocausto da guerra. Na guerra não há um derramamento de sangue, pessoas não são mortas, feridas,
Por isso que o cavalo ele representa ali uma força que vai trazer guerra. A gente precisa entender que esses cavaleiros que estão nesses cavalos, eles não são realmente ali homens ou pessoas, mas vem representando o que? Forças que irão atuar no período da grande tribulação. Então esses cavaleiros são forças, podem ser forças demoníacas, podem ser espíritos malignos, que vão ter autoridade para atuar no mundo. E esse cavaleiro vermelho, por que vermelho? Vem trazendo o holocausto da guerra, o derramamento de sangue, né? Ou seja, que vai haver guerra, vai haver um derramamento de sangue. Por isso que eu falo que o anticristo vai trazer uma falsa paz, vai ter guerra, vai ter derramamento de sangue no período da grande tribulação. Então o cavaleiro vermelho representa que uma força demoníaca que vai gerar guerras entre nações, entre povos. Então vai haver guerra, morte. O terceiro selo, versículo 5. Trazendo aqui sobre a espada, que o cavaleiro vermelho vem trazendo a espada. A espada a gente sabe pela luz da Bíblia que representa aqui uma arma. Então essa espada vem representando que vai haver batalhas. Essa espada representa uma arma de guerra, de ferir, de matar. Então vai haver que? Morte. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo, vem. E vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ou seja, um cavalo preto com uma balança. O preto ele vem representando o quê? A fome devido à guerra. Não vai ter guerra? Aonde tem guerra tem fome. Então esse cavaleiro preto, ele vem representando a fome. A fome que vai ser gerada devido à guerra, devido à destruição. Quando há guerra, há destruição de mantimento, de alimento. Então vai ter um racionamento de alimento. Então esse cavaleiro preto representa o que? A fome que vai ser gerada pelo cavaleiro vermelho, que representa o que? A guerra. Então vai haver muita fome no período da grande tribulação. Vai ter pouco alimento. E vinha o terceiro ser vivente que vem. E eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Essa balança vem representando o racionamento de alimento. A balança, que João vê, ela havia dois pratos. Era uma balança, igual a gente vê nos tribunais de justiça, que é ali o símbolo da balança, que tem dois pratos, que uma pende para um lado e para o outro. Entendeu? Deixa eu desenhar aqui, ver se os irmãos conseguem ver mais ou menos um modelo de uma balança. Só para os irmãos terem um pouco de noção qual o tipo de balança que João estava trazendo a sua representação. Era mais ou menos assim o símbolo da balança. Tinha dois braços. Em cada braço, um prato. Conforme o que for colocado do lado direito, ela vai pender mais para cá. Se for colocado um peso maior aqui, ela vai pender mais para cá. Então, essa balança, ela que estava na mão do cavaleiro preto, ela representa o quê? O racionamento de alimento. Foi aquilo que eu falei, vai faltar alimento. Vai ser controlado o alimento. Por isso que vai ser exigido mais na frente o que? A marca da besta. Só vai comprar quem tiver a marca. Só vai comer quem tiver a marca. Por quê? Porque vai faltar alimento. Então essa balança que está na mão do cavaleiro preto representa o racionamento de alimento. O controle de alimento. Versículo 6. E ouvi com uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Aqui no versículo 6 vem falando o quê? E ouvi
uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário. Denário é dinheiro, era o salário de um dia de trabalho. Ou seja, vamos pôr hoje uma diária seja R$ 120. Então, um denário representa hoje uma diária de 120, de R$ 150. E dizendo a medida de um trigo por um denário, ou seja, um dia de trabalho, uma diária de 120 ou de 150, não sei quanto que é a sua diária, ela só vai poder comprar o alimento por um dia. Ou seja, eu vou trabalhar um dia, receber a minha diária para poder comer um dia. Ou seja, uma diária só vai poder manter o alimento, o sustento por um dia. O racionamento de alimento, a falta de alimento. 3 medidas de cevada por um denário, ou seja, cevada é um alimento dado para animais, um alimento de pouca qualidade, ou seja, a fome vai ser tão grande que um dia de trabalho vai poder comprar o alimento da pior qualidade, o pior alimento. E não danifiques o vinho e o azeite, ou seja, o azeite é usado para fazer pão, vinho, né? Também para vários alimentos, para purificação. Então a gente vê que alimentos serão preservados e valorizados. Ou seja, irmão, o custo de alguns alimentos vai se elevar muito grande. E para que a pessoa consiga, meu irmão, ter esses alimentos, será necessário ter o quê? A marca da besta. Na mão direita ou na testa. É um sinal. Ou seja, a pessoa vai se vender, dar a sua alma por toda a eternidade ao inimigo, vai perecer por toda a eternidade, pois aquele que receber a marca ou o número da besta vai perder a sua salvação pelo alimento, porque vai faltar alimento. A pessoa vai trabalhar um dia inteiro para poder comer, comprar o alimento de um dia e alimento da pior qualidade. Versículo 7, o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. Então aqui não há dúvida, irmão, que esse cavalo amarelo, o cavaleiro que está sentado sobre o cavalo amarelo, ele é o que é a morte. Ou seja, que o número de morte vai aumentar devido à fome, devido à guerra, devido à perseguição daqueles que não quiser colocar a marca e o número da besta. Então vai ter um número de morte, irmão, bem maior do que há hoje no mundo. Vai se multiplicar, vai crescer 3, 4, 5 vezes mais. E o inferno estava seguindo. Inferno representa o que? O mundo dos mortos. Ou seja, haverá um número muito grande de morte. O cheiro de morte vai impregnar na terra. Haverá cadáveres espalhados pela terra, porque não vai ter cova para enterrar tanto morto, tantas pessoas mortas, tantos corpos, e os corpos das pessoas vão ficar jogados pelas ruas. Então a terra vai cheirar morte. O inferno estava seguindo o cavaleiro amarelo, ou seja, a morte. Haverá cheiro de morte, podridão sobre a face da terra. E foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Ou seja, foi dada autoridade para a morte. A morte vai receber uma autoridade para matar mediante a guerra, mediante a fome, mediante a pandemia, as doenças e até as feras, os animais selvagens serão usados para matar a 4ª parte da terra, ou seja, 25% da humanidade vai morrer. 25% serão mortos mediante a abertura do 4º selo. Então esse cavalo amarelo representa o quê? A multiplicação da morte, um nível maior de morte, através de guerra. A espada fala de guerra.
Então haverá, irmão, um número muito grande de pessoas mortas, espalhadas, corpos espalhados pela terra. Por isso que fala que o inferno acompanhava esse cavaleiro amarelo. Esse inferno representa isso, o mundo dos mortos, cadáveres espalhados, doenças, pandemias, a guerra vai se multiplicar cada vez mais. Lembra que eu falei da falsa paz? Do cavaleiro branco trazendo uma falsa paz? O anticristo vai trazer uma falsa paz durante 3 anos e meio. Versículo 9, o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então a gente vê aqui, irmão, que aqueles que morrem fiéis ao Senhor, daqueles que vão ser perseguidos se manter fiéis, as suas almas serão levadas para onde? Para o trono. Ou seja, aqui representa o quê? A glória, a presença de Deus. Quando é aberto o 5º selo, João vê as almas dos salvos, aqueles que foram torturados, aqueles que foram perseguidos e mortos pelo anticristo, pelos ímpios, pelos perseguidores da igreja. Ou seja, que aqueles que permanecer fiel será salvo. E eles clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, que eles estão orando por justiça. Então aqui quebra, irmão, aquela teoria, aquela tese que ensina por aí, que a pessoa quando morre, ela fica num estado de sono profundo, dormindo, sem saber de nada. Aqui, ó, a alma daqueles que estão com Cristo estão clamando por justiça. A alma daqueles que estão no inferno estão clamando por misericórdia. Ou seja, aquele que morre salvo ou perdido, aquele que vai para o inferno ou vai para o céu, a sua alma continua consciente. Então aqui quebra aquela tese de que a pessoa está num sono profundo, dormindo. Não, irmão, a alma continua consciente, continua vivendo, só que no mundo espiritual, ou com Deus ou sem Deus, ou no céu ou no inferno. Versículo 11. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, de seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, há um número determinado de pessoas que serão mortas pelo anticristo. Há um número determinado pelo próprio Deus de pessoas que serão perseguidas e mortas por amor a Cristo. Então, o que está falando aqui? Foi dada a eles uma vestidura branca, ou seja, eles estão sendo honrados por ter perseverado e ter sido mortos por amor a Cristo, mas que eles tinham que repousar. O repousar aqui não é dormir, irmão. É o quê? Aguardar, porque ainda vai vir a justiça de Deus. Deus ouviu a oração deles, eles clamando por justiça, mas essa justiça vai ser no tempo de Deus. Então, como está falando aqui, repouso um tempo, não é que eles vão dormir, mas que eles vão ter que aguardar o tempo de Deus. A justiça de Deus vai vir sobre a terra? Vai, mas não é no tempo que os santos estão clamando, é no tempo determinado pelo próprio Deus. O 6º selo, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda, como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verde. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes:
e aos rochedos, caia sobre nós, esconde-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aqui no sexto selo a gente vê um grande terremoto e uma catástrofe muito grande que acontecerá na terra. Ou seja, no sexto selo, irmão, haverá um terremoto como nunca houve, erupções vulcânicas como nunca houve, tsunamis como nunca houve. Ou seja, o que vai acontecer é na atmosfera, tanto nos ares como na terra, como nos mares. Haverá uma catástrofe como nunca houve. Quando fala que o sol se escureceu, a lua ficou como sangue, que haverá erupções vulcânicas tão grandes que a cinza do vulcão vai tampar o sol, vai tornar a lua vermelha, porque o céu vai ficar vermelho devido às cinzas do vulcão. Haverá vulcão, haverá tsunami, haverá terremotos que vão abalar toda a estrutura da terra. Quando fala que as estrelas caíram, não quer dizer em si mesmo que são as estrelas, mas sim pode ser chuvas de meteoros, chuvas de granitos que vão cair sobre a terra, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, uma chuva de granitos, de asteroides que pode cair sobre a terra. Então, o que é que vai acontecer com a abertura do sexto selo? Um balanço, uma desestrutura no sistema da terra. Ou seja, a natureza vai se revoltar. A natureza vai agir contra os povos. Entendeu? Tsunami, erupções vulcânicas, chuva de asteroides, tudo isso, a natureza, haverá um sacudir na natureza tão grande como nunca houve, chuvas como nunca houve, ventos numa velocidade como nunca houve, tsunamis pior do que os que já aconteceu nas nações, entendeu? Um terremoto que vai abalar tudo. Então vai vir uma catástrofe mundial quando houver a abertura do sexto selo. Amém, irmãos? Deixo aqui o capítulo 6 e mais em breve a gente estará estudando aí o capítulo 7. Que Deus venha estar abençoando os irmãos e muito obrigado aí pela participação de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe.